eu peço só para, pelo menos, colocar. Primeira coisa, teve horas que eu fiquei muito irritado, mas eu me acalmei porque eu acho que realmente aqui não é para se irritar. E se eu vier com um discurso de raiva e de ódio, não ajuda nada. Eu acho que justamente o discurso tem de ser um discurso de paz. Eu tenho visto que vários dos que se manifestam aqui têm profundas convicções religiosas, as quais eu respeito. Mas eu acho que a influência religiosa tem de ser colocada de lado, porque eu vejo uma semelhança muito grande nisso com o debate do divórcio no Brasil, quando vinham grupos religiosos afirmar que a civilização brasileira, a sociedade iria acabar e se destruir se fosse aprovado o divórcio. Eu me lembro disso, que eu era criança e eu sou filho de pais divorciados. Então, me lembro dessa coisa. E eu vejo essa mesma paixão, essa separação, essa diferença, esses ódios que estão vindo de maneira muito certa. E eu acho que a verdade não está nem num lado da direita, nem no lado no esquerdo. A verdade está entre os dois caminhos. Então, vou tentar falar, tentando ser o mais verdadeiro possível. E rápido. E rápido. Primeira coisa... eu não concordo, todos nós temos dentro de nós um mal. Isso é uma visão religiosa, discordo. As cruzadas, por favor, agora é minha vez. Mais rápido. Então, o que acontece? Eu torno a lembrar que até o século XII, XIII, a maconha era consumida em todo o mundo. Quando, por uma questão religiosa, se invadiu o Oriente Médio, o que aconteceu? Os europeus ficaram apavorados com as tropas muçulmanas que fumavam haxixe. Eu já expliquei aqui que a palavra assassino veio de hashishim, assassino. E daí veio para a civilização ocidental essa questão em relação à maconha. O nome maconha é moderno, o nome certo é cannabis, que você encontra sendo referida como cânhamo, e na Bíblia você encontra como cânhamo. Se você pegar o Êxodo, está aqui, tem uma cerimônia que é colocada que se usa cânhamo para todo mundo entrar numa tenda e respirar o cânhamo. Então, eu estou dizendo, calma, gente, calma. Calma, que eu acho que a gente não deve vir com essa agressão. O corpo, nós já vimos médicos aqui, neuropesquisadores, biólogos, explicando que nós temos endocannabinoides. Isso é um fato. São substâncias que se combinam com a cannabis, naturalmente. Pode olhar. Então, o que acontece? Significa que essa substância faz parte das combinações biológicas do nosso organismo. Não é como uma cocaína, que é uma substância que entra e destrói. Outra, com todo respeito... A senhora é Diva, a senhora? Diva, permita-lhe tratar pelo primeiro nome, respeitosamente, tá? Por favor. E todos aqueles outros. Eu vi mais um outro caso. Essas pessoas que falaram... Não é o seu caso, Diva, mas o que você descreve do seu filho, tem um outro rapaz aqui que falou que o tio dele também se suicidou. Gente, isso é claramente sinal de esquizofrenia. E por que eu sei isso? Porque eu estudei 3 anos psicologia. E a esquizofrenia, inclusive, ela é genética, é uma deficiência que existe em determinados cromossomos que vai passando de pai para filho. E essa doença, não, a esquizofrenia é uma deficiência. Agora, o que acontece é o seguinte, ele pode se suicidar, ou qualquer outra pessoa pode ter problemas por conta dessa presença. E se ela tiver acesso a substâncias como álcool, até como café, até como chá, pode desencadear um processo mais grave, mas essa pessoa, ela traz esse gene dentro de si a vida toda e vai passar aos seus filhos também. E aí, uma coisa muito importante que eu gostaria de explicar, pessoal. Nós estamos falando de democracia, as pessoas acham que democracia é impor a vontade da maioria. A democracia é a convivência dos maiores grupos possíveis, tentando não se matar. E o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos matando juventudes e a sociedade por conta da infiltração do crime que se utiliza do tráfico. Alguém aqui está dizendo, vamos proibir o álcool. Os Estados Unidos fez isso, se chamou Lei Seca. Criou a maior estrutura de crime organizado do mundo na década de 20 e 30, chamada máfia norte-americana. Então, o que acontece é o seguinte, já contei aqui, meu pai morreu de infarte, meu tio morreu de câncer no pulmão.
E eu tenho outro primo que morreu de cirrose alcoólica. E não é por isso que eu vou defender a proibição do álcool e do cigarro, porque eu sei que a proibição gera contravenção. Eu concordo profundamente, nós temos de educar. Carlos, Eu vou dar concluir. 10 minutos, se eu for dar 10 minutos... a Não, cada não, não um, vou ficar mais vai isso. demorar que muito. eu vou terminar, Por senador. favor. Que aqui não Por tem último, como cortar a palavra. dados científicos. Nós já discutimos aqui o que chamamos de bad science em inglês, que é a ciência ruim, quando se manipulam dados. As pesquisas do Colorado são pesquisas de 3 meses de existência, porque o Colorado liberou há 3 meses. Desculpa, isso não é tempo dentro das ciências sociais para nós traçarmos um panorama. Agora, nós trouxemos aqui, e eu acho que já foi entregue ao senhor, espero que tenha sido, se não foi, nós vamos lhe entregar, pelo menos 6 publicações diversas, norte-americanas, inglesas, alemãs, todas relacionando efeitos benéficos que o uso da cannabis, seja como THC, CBD ou diversas outras substâncias, podem proporcionar. E se contrastando, inclusive, com os dados do Kevin, que é tradicionalmente sabido que é um proibicionista e que recebe patrocínio da estrutura de repressão dos Estados Unidos, que lucra pelo menos 1 bilhão a 2 bilhões por ano vendendo armamento para a estrutura da proibição. Finalizando. Pessoal, caímos de novo na discussão de Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians. Esse não é o caminho. Eu torno a dizer, nosso caminho é procurar o entendimento. Nós estamos jogando aqui fora a discussão dos outros dias, que nós já tínhamos a opinião que deveria haver liberação, pelo menos medicinal. E daí a gente evoluiria para a questão, a partir das pesquisas de medicinal, se o recreativo caberia ou não. E, paralelo a isso, a evolução da legislação, que está mais que claro com os operadores, com o senhor juiz e o senhor promotor? Defensor, que realmente esse modelo é um modelo de repressão e que leva simplesmente à corrupção. Muito obrigado a todos.